Você está feliz aí, amado? Como é que foi o dia hoje? Tudo tranquilo, tudo na paz? Meu dia hoje foi desafiador, amado. 4 horas da manhã eu estava no quarto andar consertando a minha caixa d'água de novo, pastor. Mas Deus é bom, amém? Temos um tema aí, né? Ano de definições, né, pastor? Então vamos abrir a nossa Bíblia aí, sem mais delongas. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, não é isso? Deixa eu dar um abraço no meu... Para você que está em casa nos assistindo, uma boa noite também, que o nosso Senhor possa falar aos seus corações, para a glória de Deus Pai. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10, do 6 ao 10, vamos lá. Porque Deus disse que das trevas resplandeça a luz. É quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Cristo se manifeste também em nossos corpos. Amém. Você pode fechar seus olhos? Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome nessa noite. Queremos te louvar, glorificar o teu nome. Fala conosco, Pai, não aquilo que queremos ouvir, mas o que é necessário para a nossa vida. Aquilo que vai nos sustentar no dia a dia, aquilo que vai gerar vida em nós. Nós te pedimos isso, Senhor, que o nosso coração nessa noite seja uma terra fértil, Pai, para a honra e glória do seu nome. Amém. Amado, eu quero colocar um tema nessa mensagem. E o tema dessa mensagem é Cristo, a luz do mundo. Nós lemos um texto a qual vai reportar aqui vasos de barro, amado. Tem vasos de barro aí? Somos vasos de barro, amado. Fomos formados pelo Senhor. E a minha pergunta para a igreja nessa noite, amado, é a seguinte: Deus, Ele não teria vasos mais elaborados, vasos com mais excelências, vasos que não se quebrassem, né? Vasos valorosos, porque de acordo com Jeremias capítulo 18, nós somos vasos na mão do oleiro. Somos vaso a qual ele molda, né? E se não tiver bom, ele, se tiver de quebrar, ele vai quebrar e vai refazer esse vaso, né? Mas aqui o fato é que Deus nos escolheu, amado. Eu e você somos um vaso escolhido por Deus. Somos um vaso na mão do oleiro. E não diferente, Jesus Cristo também escolheu 12 homens, amado. 12 homens frágeis, 12 homens que têm dificuldades, 12 homens assim como eu e você, amado. 12 vasos de barro para pregar o evangelho, amado, a toda criatura, até os confins da terra. Essa é a palavra para a nossa vida. Sendo que dentro desses 12, um traiu ele, amado, Judas Iscariote. E o outro é Paulo. Paulo é um homem letrado, um homem entendido, um homem que tem um estudo. E a minha pergunta, amado, é: como Jesus espera que esses 12 homens frágeis, esses 12 homens não capacitados,
poderiam realizar uma obra tão grande e tão perfeita. A minha pergunta continua sendo: será que você entregaria algo tão valioso para você? Seja a tua empresa, seja um projeto que você está idealizando, seja de repente até a tua família, mano. Você teria coragem de entregar esse projeto na mão de homens inexperientes, homens não qualificados para esse tipo de trabalho? Porque foi para isso que nós fomos chamados, para isso nós fomos resgatados, para pregar a palavra de Deus. E essa missão cabe a nós, amado. Deus nos escolheu para isso. Jesus chamou essas pessoas assim, amado, simples, como eu e você. A minha pergunta é: por que Deus escolheu esses homens? Sabendo que são falhos, sabendo que não estavam capacitados para essa obra. Porque Jesus, Ele não é como eu e você, amado. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Jesus, Ele não tem um plano B, Átila, como eu e você. Não tem um segundo plano. É aquilo que Ele definiu e ponto, amado. Ano de definições, esse é o tema. E Jesus definiu, separou 12 homens para pregar o Evangelho. Os discípulos, de repente, poderiam falhar. E aí a minha pergunta é: o plano de Deus seria frustrado? Sim ou não? Seria, mano. Porque nós somos falhos. Só que a questão, amado, é que a palavra diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Independente do que nós venhamos a fazer ou não, amado. Se nós não levantarmos e não tomarmos a atitude de fazer aquilo que o Senhor determinou, Deus vai levantar outra, mano. Só que a gente se acha muita coisa, mano. E aqui eu quero começar a pregar. Queria que você lesse comigo aí de novo o versículo número 6. E eu separei 3 pontos, amado. Se der tempo, a gente vai trabalhar os 3 pontos. Se não, né, pastora? Se der tempo. Se não der, a gente... Versículo de número 6, amado. Porque Deus que disse que das trevas resplandeça a luz. Ou seja, Ele mesmo resplandeceu a luz no nosso coração, amado. A primeira coisa que vai encher a minha vida e a sua vida como vasos de barro na mão do olheiro é a luz de Cristo. Porque Ele mesmo disse que a luz resplandeça. Ou seja, é o que o próprio Senhor Jesus vai dizer lá no Evangelho de João, capítulo 8, amado. Eu sou a luz do mundo. É Ele que é a luz. É Ele que penetra no nosso coração, porque Ele vai continuar dizendo: quem me segue não entra em trevas, mas terá a luz da vida. O que Deus está falando para mim e para você nessa noite, o que o Espírito Santo de Deus está falando, é que nós somos um vaso de barro, um vaso de honra, mas é Ele, amado, é Ele que faz a luz resplandecer. É Ele que nos enche, é Ele que nos faz iluminar, amado. Não aqui dentro, mas lá fora. Porque nós temos que ser essa luz que Ele falou: eu sou a luz do mundo. E se vocês estiverem em mim, vocês também vão resplandecer, mano. Porque muitos, hoje em dia, não estão mais resplandecendo a luz de Cristo. Porque é uma palavra para nós, amado, que somos crentes. Nós estamos falando do Evangelho de Cristo. Quantas pessoas você caminhou, amado, que era crente, fiel, que estava aqui, que hoje não resplandece mais a luz de Cristo? Será que
o nosso vaso, será que o nosso coração, como filho, está tão cheio do nosso ego, da nossa soberba, da nossa avareza, da nossa prepotência, que já, sabe, não cabe mais espaço, ou Assis, dentro de nós, para que a luz de Cristo continue resplandecendo na nossa vida. Porque nós temos que, amado, permitir isso. Porque se nós não permitirmos Cristo resplandecer em nós, amado, as trevas vão voltar a dominar a nossa vida. É Bíblia, mano. Nós não devemos nos conformar com esse mundo. Porque as pessoas preferem andar em trevas a voltar a deixar que Cristo resplandeça? Por que as pessoas não conseguem mais voltar a se reconciliar com Deus, amado? Sabe? A voltar a pedir perdão, Átila. A se reconciliar, sabe? A falar para o Senhor: Pai, eu quero muito, mas eu não consigo, não tenho mais forças. Por quê? Porque as trevas já dominou, amado. Já não tem mais forças em si mesmo. Já não consegue pedir perdão, não consegue se arrepender do seu pecado, amado. E aí preferem viver assim, nas trevas. E não permitem a luz de Cristo resplandecer mais dentro de si. Mas a palavra diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Ou seja, o templo do Espírito Santo, que é a nossa vida, que somos o barro nas mãos do olheiro, e mais a morada de Deus que nós somos. Quando nós nos permitirmos a ser isso, a Bíblia vai dizer que aí a luz de Cristo vai brilhar em mim e em você. Porque nós vamos estar acessíveis, vamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Mas para isso nós precisamos abrir o nosso coração, para que a luz de Cristo resplandeça. Mateus capítulo 5, amado, versículo 13 vai dizer: Vós sois a luz do mundo. Primeiro ele vai falar lá em João que eu sou a luz do mundo. Mas agora, vocês permitiram eu entrar em vocês, eu habitar em vocês. Agora, vós sois a luz do mundo, para resplandecer na vida daqueles que estão perdidos e na vida daqueles que hoje se encontram desgarrados do Evangelho, mano. Foi para isso que eu e você fomos chamados, para pregar a palavra de Deus. Amém? Então agora nós somos vasos, amado, não só cheio da luz, mas cheio do conhecimento de Deus. A questão é que, como eu falei no começo, né, Paulo era um homem entendido, era um homem conhecido. Só que Paulo, para ser apóstolo, Paulo tinha que ter convivido com Cristo, tinha que ter tido um relacionamento com Cristo, tinha que ter andado. Mas Paulo era o quê? Perseguidor de Cristo. Era aquele que você não podia falar do amor de Cristo. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que assim como Deus fez com Paulo, Ele fez comigo e com você. Paulo foi alcançado pelo poder de Cristo. Então Paulo, ele não era qualificado, mas a Bíblia vai dizer, lá em 2 Coríntios capítulo 12, que Paulo foi arrebatado, amado, até o terceiro céu. E a Bíblia vai dizer que ele viu coisas extraordinárias, coisas maravilhosas, que não eram nem lícitas a Paulo. E se você continuar no versículo 7, só você pular umas 2 folhinhas aí, capítulo 12, 2 ou 3 folhinhas, você vai ver que quando chega no versículo 7 do capítulo 12, a Bíblia vai dizer que Paulo vai receber um espinho na carne, amado, a ponto dele próprio dizer que foi um mensageiro de Satanás para o esbofeteá-lo. Para quê, André?
para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se exaltasse, para que ele não se achasse o cara, muita coisa. Amém, querido? Você conhece alguém assim? É o que nós temos visto nos dias de hoje, amado, dentro das nossas igrejas. Pessoas que se acham a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. Pessoas que se acham, amado, sabe, cheios da presença de Deus. Parece até que ele é o único vaso, amado, que Deus derrama, que Deus enche. Sabe, pessoas que são cheias de si. Pessoas que se intitulam, amado, semideuses. Quantos de você vê aí? O cara é intocável, amado. Sabe? Para chegar até ele, você tem que passar por várias etapas até chegar a ele. É mais fácil você falar com Deus do que com um cara desse. Porque o cara está tão cheio do seu ego, da tua soberba, que já não tem mais espaço. Já não é mais humilde. Aí apóstolo Paulo precisou receber essa visão para que ele pudesse se qualificar como apóstolo, a ponto dele mesmo dizer: eu sou o último apóstolo, pela autoridade de Deus. Foi Deus que determinou a autoridade apostólica sobre Paulo. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque existem dois tipos de sabedoria, mano. A sabedoria terrena e a sabedoria celestial. E uma é animal, terrena e diabólica. Essa é a sabedoria do mundo. Terrena, animal, por quê? Porque se origina-se no homem. A sabedoria terrena, por quê? Porque a origem não é o céu, mas é a terra. E diabólica por quê? Por que é diabólica? Porque ela vai na contramão de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Ela é da sabedoria de Deus. Mas só que também existe a sabedoria de Deus, que é cheia de bons frutos, que é cheia de misericórdia, cheia de amor. Essa é a sabedoria de Deus para nossas vidas, que vem e procede do nosso Pai Celestial, aquele que introduz em mim e você a luz, que resplandece o mundo. Então essa sabedoria, amado, é uma dádiva de Deus para a minha vida e para a sua vida. É um presente de Deus. Nós não somos merecedor, mas Deus, Ele nos agracia, Ele nos presenteia com a sua presença. Por isso que Paulo, quando ele escreve aos Romanos capítulo 12, ele vai dizer: e não vos conformeis com esse mundo, não se amolde a esse mundo, não viva a modalidade desse mundo. Sabe, nós não podemos tomar a forma desse mundo. É isso que Paulo está dizendo. Sabe, não vivam de acordo com os padrões desse mundo. Não deixe que a forma desse mundo traga, sabe, as coisas de fora para dentro de você de novo. Mas ele vai dizer: mas deixem que Deus os transforme de dentro para fora. Que deixe que Deus faça uma renovação na sua mente, uma metanoia. Porque é isso que eu e você precisamos, amado, todo dia. Ser renovado, amado. Porque a nossa vida é de glória em glória. Se nós não tivermos uma metanoia, uma renovação de mente, amado, nós vamos voltar a ser o velho homem que um dia nós fomos. E Paulo está dizendo isso, não, sabe? Não, para que eu e você possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque nós só vamos experimentar a vontade de Deus, amado, se nós formos renovados pelo Espírito Santo. Lembra quando você se converteu? Você deixou suas mazelas, tudo para trás, e você se tornou uma nova criatura?
Você lembra desse dia? Como você se sentia alegre, renovado? É isso que Paulo está falando. Só que nós precisamos entender que isso é todo dia na nossa vida, mano. Até o dia da nossa morte. Deus quer que haja uma metanoia, uma transformação de mente, amado. Sabe? Isaías capítulo número 6 vai dizer que ele teve uma visão do trono de Deus. A Bíblia vai dizer que ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a glória encheu toda a terra. Sabe? Que nessa noite a glória do Senhor possa encher não só o projeto Vida Nova, mano, não só a nossa vida, mas que a glória de Deus possa encher essa terra de novo, mano. Porque é para isso que Deus se manifestou como carne, mano, para nos resgatar da perdição. Sabe? A Bíblia vai dizer que ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a glória encheu toda a terra. Ou seja, aqui está falando não só de um lugar, mano, não só de um ambiente, não só de uma cidade, mas de toda a terra. É isso que Deus quer, amado, manifestar a sua glória sobre todo ser humano. Mas para isso precisamos abrir o nosso coração, porque a palavra de Deus vai dizer que o conhecimento do Senhor enche toda a terra, como as águas do mar cobrem o fundo do, como as águas cobrem o fundo do mar. E a Bíblia diz que Deus está assentado e os pezinhos dele estão sobre a terra. Sabe? Nós não temos menção, amado, do poder do nosso Senhor. Apocalipse 3:20 vai dizer que ele está à porta. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvires a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com você. Só que aqui tem um agravante, amado. Abrir a porta cabe a mim e a você, amado. Primeiro, tu tem que ouvir a voz. Não é assim? Quando alguém chama você no primeiro, não ouve? Quem é? Então nós temos que ter discernimento de quem é a voz que nós estamos ouvindo, amado. Porque tem muita gente pregando um falso evangelho aí fora. E estamos dando ouvido a pregadores de YouTube, amado. Nos contaminando com coisas supérfluas. Uma palavra, uma pregação que você vai ser poderoso, que você vai prosperar, que Deus vai fazer, amado. Tudo que Deus tinha que fazer pela minha e tua vida, Ele já fez, amado. Ele já se entregou nas cruzes do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida em abundância, amado. Ter uma vida eterna com o Pai. Primeiro ouvir, depois abrir, amado. Deus não vai invadir a tua vida. Você tem que abrir o teu coração para Ele entrar. Porque se abrir, Ele entra. Se nós abrirmos, Ele faz morada. Se nós abrirmos, a luz de Cristo vai resplandecer em mim e em você, amado. Aleluia! Os nossos corações, Ele vai trazer para mim e para a tua vida compreensão, discernimento, sabedoria, entendimento da palavra, amado. Mas nós precisamos abrir o coração. Jesus vai dizer em Mateus 11:28, e eu amo essa passagem, mano. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Sabe o que Jesus está falando? Amado, eu quero colocar sobre vocês o meu jugo. Quantos aqui sabem o que é um jugo? Aí os mais antigos aí vai saber. O jugo é um pedaço de madeira, mano, que os fazendeiros colocavam sobre a carcaça do boi, para poder eles arar a terra. É isso que Jesus está falando. E desculpa aqui, amado, não é heresia, não é, mas eu estou só conjecturando. É como se Jesus estivesse falando assim, ó, você
é o touro brabo. Você quer fazer tudo da tua forma, do teu jeito. Tu acha que tu sabe muito, mas só que eu sou o boi manso. Então deixa eu colocar o meu jugo sobre você. Porque quando você estiver se batendo, querer fazer aquilo que tu acha que é certo, eu vou te direcionar, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E se a gente não permitir estar debaixo do jugo de Cristo, nós vamos ficar se batendo, amado. Nós vamos ficar querendo fazer as coisas da nossa forma, da nossa maneira, amado. E nós só vamos quebrar a cara. E aí depois chora aos pés do papai, pede perdão, e chora e pede perdão. Mas nós não queremos nos submeter ao jugo, amado. Quantas vezes, amado, estamos cansados, cheios de vontade de abandonar tudo, de largar tudo, de fugir de tudo. Quantos já se sentiram assim? Amado, essa semana me deu vontade de sair correndo, desesperada, mano. Sabe? É muito desafio, mano. É muita luta. Mas Deus nos chamou para isso, para ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Nossos pensamentos são ruins, tem hora, mano. Estamos cheios de mazelas, sabe? Cheio de amargura no coração. Só que o Senhor diz: eu quero entrar na sua vida, eu quero fazer tudo novo. Eu quero tirar todo o cansaço da tua alma, trazer descanso, trazer refrigério, arrancar esse velho homem que tu fica lutando todos os dias e colocar um novo homem aí dentro, amado, cheio de sabedoria e de entendimento. Mas precisamos abrir o nosso coração, amado. Precisamos ser vasos na mão do oleiro, vasos de honra. Você é um vaso de honra, amém? Você é um vaso escolhido por Deus, para que Ele possa te usar, para que Ele possa derramar da graça e do conhecimento dEle sobre a tua vida. Segundo ponto, amado, versículo 7. Eu acho que não vai dar tempo não, mas vamos lá. Então, versículo 7. Temos, porém, um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, temos excelência do poder que seja de Deus e não nosso ou de nós. Olha como é que é sério isso. Então nós temos um tesouro dentro de nós, para que a excelência de Deus seja de Deus e não nossa, amado. Porque o poder, a honra, a glória é dele e não nossa. Amém? Então Deus está fazendo isso para quê? Para que nossa vida seja a manifestação do poder dele e não nossa. Para que a glória seja dele e não nossa, amado. Para que ele seja glorificado. A verdade é que muitos acham que o poder é dele, amado, que a autoridade é dele. É aquele ditado, né? Quer conhecer alguém? Dá poder a ele. Você vai saber quem ele é. Só que Paulo vai falar aos Romanos capítulo 13, que toda autoridade procede de Deus. Independente, amado, toda autoridade procede de Deus. Se você exerce algum tipo de autoridade, amado, nunca se esqueça, a autoridade que está sobre a tua vida não é sua. Deus delegou a você. Então seja humilde, amado. Sabe? Não deixe a autoridade te soberbecer. Lucas capítulo 14. Todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Amado, nós temos que ler a Bíblia. Tem muita gente aí pregando aí fora assim, ó: os humilhados serão exaltados. Isso está na Bíblia não, irmão. Isso não está na Bíblia. Cuidado com o que você ouve aí fora. Irmão, fica tranquilo. Está sendo humilhado? Deus vai te exaltar. A Bíblia não diz isso não. A Bíblia diz que aquele que se humilha,
aquele que reconhece, aquele que pede perdão, sabe? Aquele que se coloca diante do Senhor, Ele vai exaltar. Glória a Deus. Então precisamos ser cheios da humildade de Deus, amado, porque bem-aventurados são os humildes de coração. Terceiro ponto, amado, eu vou pular que senão não vai dar tempo. Terceiro ponto, versículo 8. Em tudo somos atribulados, porque esse é o título, né? Mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Somente até aqui. Quando nós somos um vaso cheio da graça, do poder, da manifestação de Deus, amado, que não é o seu poder e que não é a sua glória, mas é a de Deus, aqui a gente vai ver a manifestação de Deus. Porque somos atribulados, mas não somos angustiados. Se você é um vaso cheio de Deus, você vai viver tribulações. Não pense que você virou crente, que tu é o super-herói, que tu não vai passar por tribulação. Porque o próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que Ele está falando? Fica tranquilo, porque essa tribulação tem um período, e o meu poder que habita em você vai vencer esse mundo. É isso que Deus está falando para mim e para você, mano. Que nós precisamos suportar os momentos difíceis, porque Ele não perdeu o controle de nada. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Amém? Romanos capítulo 1, 16. Paulo vai dizer assim, ó: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Há alguém aqui que crê nessa palavra? Então, amado, fique tranquilo, tome posse. Existe um Evangelho poderoso em mim e você, e nós precisamos assimilar isso, amado, pelo entendimento da palavra. Tudo na nossa vida tem que ter direção da palavra de Deus. Mateus 28, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. É Ele quem vai nos guiar, é Ele quem vai nos dar direcionamento, é Ele quem vai nos instruir, amado. Tudo é dEle, por Ele e para Ele. Glória a Deus. Então, amado, quando você estiver atribulado, perplexo, se sentindo perseguido, derrubado, lembre-se, eu e você somos um vaso escolhido por Deus para iluminar, para resplandecer a glória de Deus. Você está atribulado? Fica tranquilo, mano. Deus está no controle, porque dentro de mim e de você age o poder de Deus. Vira para o teu irmão e fala para ele assim, ó: está atribulado? Fica tranquilo, Deus está no controle. Está angustiado? Fica tranquilo, Deus está no controle, mano. O que mais nós temos visto aí nos dias de hoje são pessoas o quê? Desanimadas, perplexas, cansadas, destruídas, sabe? Abandonadas, amado. Sem força, sem poder, sem ânimo. Não tem nem vontade mais de viver, amado. Está pedindo a morte, pedindo a Deus para o mundo acabar em barranco, amado, para ele morrer encostado. Misericórdia, amado. Pessoas que não tem ânimo nem mais de sair de casa, amado. Vamos pular, amado. Vamos pular para a gente... Falta 3 minutos, né, pastor? Salmos 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. E quando eu estava lendo isso aqui, eu me lembrei do momento que Davi estava no fundo do poço, que está lá no Salmos 40, mano. Davi fala assim, ó: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, e tirou-me de um poço de perdição e um atoledo de lama, mano. Lembra quando você estava perdido no mundo? É isso aqui que você vivia, mano. Estava perdido num poço de lama, mano. E o nosso Senhor foi lá e te resgatou, te colocou sobre uma rocha e firmou os teus passos.
na palavra. Nossos passos têm que estar na palavra, mano. Amém? Então, perseguidos, mas nunca desamparados. Nós vamos ser perseguidos, atribulados. Muitas das vezes vamos querer desistir, amado. Mas coloque isso no teu coração. O meu e o seu Senhor nunca vai te desamparar, amado. Porque o próprio Paulo vai dizer lá em Romanos que o nosso Senhor Jesus, ele vai dizer assim, ó, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, como uma ovelha ao matadouro. Essa é a minha e a sua vida, amado. Todos os dias a morte está batendo a minha e a tua porta. E eu não estou falando da morte carnal não, amado, porque a morte carnal todos nós vamos. Estou falando da morte espiritual. Todos os dias o inimigo das nossas almas está nos rondando, porque isso foi para isso que Satanás se manifestou, para roubar, matar e destruir. Mas Jesus não, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E Paulo está dizendo, sou entregue todos os dias. Essa é a nossa vida, mano. Então, amado, muito cuidado, sabe? Ouça a voz do teu pastor, ouça a voz da tua pastora. Eles não estão aqui brincando, eles estão aqui sendo canal de Deus para a nossa vida. Porque nós somos entregues todos os dias à morte. Não somente a morte física, mas tudo que Satanás quer é te tirar da presença de Deus. Amém? Versículo 10 para a gente fechar, pastor. Me dá 5 minutos. Quem pode me dar 5 minutos? 5, 10, 15, maravilha. Vai até meia-noite hoje. Versículo 10. Trazendo sempre toda a mortificação do Senhor no nosso corpo, para que a vida de Cristo se manifeste também em nossos corpos. Ou seja, trazendo toda a mortificação de Cristo no corpo. Então, amado, nós temos que trazer isso à nossa memória. Cristo morreu na carne, para que eu e você tivéssemos vida em Cristo, nessa carne. Foi para isso que Ele se manifestou, para que Ele pudesse habitar em mim e em você, na pessoa do Espírito Santo. Você está entendendo? Glória a Deus. Então aqui eu vou só dar uma relembrada aqui nos 3 pontos. Não vai dar tempo, mano. Eu queria muito pregar isso tudo, mas não vai dar tempo. Primeiro ponto, para você guardar e enfatizar na tua mente. Deus disse, das trevas resplandeça a luz. Ou seja, quem resplandece em mim e em você, nos nossos corações, é Cristo. Ele é a luz da nossa vida. Ele é a luz desse mundo. Segundo ponto, amado, versículo 7. Temos tesouros celestiais depositados em nosso interior, porque somos vasos de barro para a excelência de Cristo. Ou seja, somos cheios do poder, não para a nossa glória, não para o nosso louvor, mas para a glória de Deus. Temos tesouros celestiais depositados em nós. Sabe que tesouro é esse, pastor? O Espírito Santo. Esse é o maior tesouro que tu pode receber da parte do nosso Senhor. Não é ouro, não é prata, não é bronze, nada disso, amado. 1 Pedro lá vai dizer, 1 Pedro acho que é capítulo 4, não foi ouro nem prata, não foi nada disso, amado. Foi o sangue precioso de Cristo, antes da fundação do mundo. Deus já tinha um projeto antes de criar o mundo. Um projeto qual? De redenção, amado. E eu já falei isso aqui, antes do haja luz, já estava determinado o haja cruz, amado. A Bíblia diz que ele era o Cordeiro imaculado de Deus, antes da fundação do mundo. Esse é o maior tesouro que nós vamos receber do céu. Terceiro ponto, estamos mortos em Cristo para a manifestação da glória de Deus. Ou seja, o Espírito Santo habita em nós, caminha conosco, e é Ele que é o nosso companheiro de todos os dias. Amém? Pastor, pode subir. Somos vasos de barro, amado, para resplandecer a luz de Cristo. Somos até atribulados, ficamos perplexos, mas nunca seremos abandonados. Somos perseguidos e muitas vezes derrubados pelas circunstâncias da vida, mas nunca seremos destruídos, porque temos um Deus que nos amou primeiro e se entregou no nosso lugar.
Amém? Quantos recebem essa palavra? Glória a Deus, amado. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. É para a tua vida. Obrigado, André.